Bom dia a todos, a todas, boa tarde, boa noite. Hoje contamos com a honrosa participação do professor doutor Fábio Guedes Gomes, como mais uma exposição do nosso projeto de extensão, que se chama Trilhas do Desenvolvimento. Esse projeto contém 2 drones. O primeiro drone já foi vencido, que constou de atividades relacionadas à alimentação, à fome, começando lá com Josué de Castro, depois trouxe discussões. Então, o primeiro drone contou com essa temática da fome e da produção de alimentos, sob as diversas óticas, né? Desde o agronegócio até a agricultura familiar. E o segundo drone, ele tem um caráter de abordagem da ciência, tecnologia e inovação, chamando a atenção que os 2 drones, eles contêm aí algo que se chama, conceito para mim chave, que é o desenvolvimento. Então, nesse novo drone, o segundo, já tivemos aí a exposição do professor Marcelo Carneiro Leão, que tratou do papel do CETENE em relação à produção de ciência, tecnologia e inovação. E tivemos o Lautemi Canel, que trouxe aí as contribuições da Sudene, dentro dessa mesma ótica aí, de CTI. E hoje nós temos a grata e honrosa contribuição do professor Fábio Guedes Gomes, que é economista e doutor em administração e presidente da FAPEAL. Dizendo isso, para não estender muito, porque eu ocorreria em redução do seu enorme currículo, professor Fábio, que você complementasse algumas outras suas performances e atribuições atuais, para que o público tomasse conhecimento, e logo em seguida eu lhe peço para que já inicie a sua exposição sobre esse tema, papel das fundações de fomento estaduais e a estratégia de CTI para o desenvolvimento dos estados. E aí, certamente, para os estados do Nordeste, talvez faltasse aí um complemento que ficasse mais diretamente vinculado ao papel da fundação a qual ele se vincula. Professor Fábio. Bem, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Também posso dar boa tarde e boa noite, dependendo de como o público vai acessar essa transmissão, que vai ficar gravada, né, para os canais da instituição. Agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao Departamento de Administração e à Rádio Web Agroecologia, parabenizar pela realização desse evento, né, que vem, eu não conhecia, né, o circuito e os modos como se chama drone, como o professor Romilson, né, denominou. Queria agradecer muito o convite feito pelo professor Romilson Cabral, amigo de longa data. Também agradecer a receptividade pela equipe que está nos bastidores para que esse debate, essa discussão aqui, ela venha, né, enriquecer ainda mais a atividade de extensão do Departamento de Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Acrescentar ao que o professor Romilson falou no currículo, não é? Além de presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, desde janeiro de 2015, eu sou economista, formado pela Universidade Federal de Campina Grande, com mestrado também em economia pela mesma instituição e doutorado pela Universidade Federal da Bahia, juntamente com o professor Romilson. Sou professor de economia da Universidade Federal de Alagoas, fui secretário de Educação de Alagoas em 2020 e 2021, e atualmente, como presidente da Fundação, eu também tenho algumas atribuições institucionais, como coordenador da Câmara Temática de Ciência e Fomento ao Conhecimento do Consórcio de Governadores do Nordeste e secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, uma holding que
engloba 9 entidades nacionais representativas da comunidade científica acadêmica, como a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, a SBPC, Andifes, Fórum dos Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior, o CONIF, que é o Conselho dos Institutos Federais, a ABROEM, que é a Associação dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, o CONFAP, que é o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONSECT, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também o mais recente, o CONFIES, que é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio. E eu citei o Conselho Nacional das Fundações de Apoio justamente, meu amigo Romilson, para diferenciar, não é? Porque o CARD ele está com o título Papel das Fundações de Apoio, e eu fiz questão de modificar isso na apresentação, como vocês estão vendo. Eu coloquei, em vez de fundações de apoio, coloquei fundações de fomento. Por quê? Porque apoio é bem diferente de fomento. Todas as universidades públicas federais, basicamente, têm uma fundação de apoio. E essa fundação de apoio, ela serve para apoiar as universidades naquilo que as universidades elas não podem, em razão de legislação, fazer e executar. E as fundações de apoio, elas se permitem, em razão de terem uma outra legislação, a contratar pessoas, executar projetos, fazer compras. Isso apoia as universidades. As fundações de fomento têm um caráter diferente. E eu diria, um dos caráteres, um caráter bem diferente é justamente a estratégia e execução de programas que digam respeito à política pública estadual. Então, as fundações de fomento estaduais, por exemplo, são fundações executoras de programas de investimentos e também estímulos ao desenvolvimento científico e tecnológico. Então, eu digo sempre que as fundações de fomento estaduais, elas praticamente, elas reúnem características que são características de 3 agências federais de fomento, como, por exemplo, CNPq, a CAPES e a FINEP. Então, eu vou passar rapidamente aqui, Romilson, depois de feita essa digressão, tentando pontuar a diferença entre fundação de fomento e fundação de apoio. Então, eu gostaria basicamente de mostrar o papel, né, dessas fundações no plano nacional, no fomento à ciência, tecnologia e inovação. A estrutura básica de fomento no país, ela tem essa característica. Tem o governo federal ele tem 3 importantes ministérios que fomentam diretamente a ciência brasileira, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, e dentro dele o CNPq e a FINEP. CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, financia a ciência brasileira. A FINEP, que é a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A FINEP, além de dispor de recursos do fundo não reembolsáveis, ou seja, recursos a fundo perdido para financiar a ciência, ela concede empréstimos a setores econômicos e empresas que tenham o caráter da inovação tecnológica, e a FINEP também financia boa parte da estrutura de desenvolvimento científico brasileira. Como nas universidades nós vemos laboratórios, equipamentos, tudo isso. Você tem a outra perna, que é o Ministério da Educação, que dentro do Ministério da Educação tem a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, que mantém toda a pós-graduação brasileira, não é? Sobretudo onde se desenvolve realmente o conhecimento, mais de 90% do conhecimento brasileiro se desenvolve na pós-graduação, no nível de mestrado e doutorado. E temos também o Ministério da Saúde, que é um grande financiador da ciência no campo da saúde. Eu poderia colocar aqui também o Ministério da Defesa, que através, por exemplo, da Aeronáutica e Marinha, tem grandes projetos de desenvolvimento científico e tecnológico. Você também tem as empresas, e eu destaco aqui a Petrobras, né, que é a maior empresa brasileira que financia P&D, pesquisa e desenvolvimento. Nós temos as organizações não governamentais, e eu destacaria
o Instituto Serra Pilheira, que é um instituto que é do grupo Moreira Salles, né? Ou seja, o mesmo grupo que é responsável pelo filme, né? Ainda Estou Aqui, o mais premiado da história brasileira recente. Então, o Instituto Serra Pilheira tem um fundo de em torno de 600 milhões de reais que financia pesquisas de alto impacto. E você tem, pelo lado dos governos estaduais, 27 fundações de amparo à pesquisa. Aqui em Alagoas nós temos a FAPEAL, e aí, em Pernambuco, tem a FACEP, né, que tem um papel fundamental no Estado. Então, essa basicamente é a estrutura de financiamento, ou seja, e fomento à ciência brasileira. No sistema estadual, você tem aí uma cronologia, né, da primeira fundação, que foi a FAPESP, São Paulo, e a maior fundação de fomento à ciência do país, a Fundação Estadual, que foi criada em 1960, passando pela FAPERGS, que é a segunda, a do Rio de Janeiro, a FAPERG, e a FAPEMIG, 1985. Depois veio uma sequência de fundações sendo criadas a partir da Constituição, a nova Constituição de 88, que colocou um capítulo sobre ciência, tecnologia e inovação. Foi nesse momento que o país se responsabiliza através do Estado com o compromisso do desenvolvimento científico e tecnológico. A partir de 89 você vem a FACEP, FAPEAL, Fundação do Ceará, FUNCAP, até chegar aos dias atuais. A última foi criada, complementando essa constelação nacional, foi a Fundação de Fomento à Pesquisa de Roraima, a FAPER, em 2022. Então, nós temos hoje as 27 fundações, e eu diria que dessas 27 fundações, grande parte está indo muito bem, em termos de recursos e também de políticas locais de fomento à ciência estadual. Se vocês forem observar também os investimentos das fundações, no conjunto delas, né, com o valor corrigido pelo IPCA até 2023, observem que, a partir de 2020, o financiamento, o orçamento dessas fundações cresce, né, alcançando 3,4 bi em 2023. Se a gente for observar de maneira desagregada esse orçamento, vemos que boa parte desse orçamento, ou seja, um terço dele, em 2023, é da Fundação do Estado de São Paulo, 1,4 bi, enquanto o conjunto das demais fundações representou em 2023 2,4. Quando a gente vai desagregar ainda mais, vemos que tanto a FAPERG como a FAPEMIG e a FAPESP, né, leva praticamente 2/3 em 2023 do orçamento dessas fundações. Então são as maiores fundações do Brasil, mas 37% das demais 24 fundações tem como orçamento para contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico estadual. Quando nós vamos ver o caso específico do Nordeste, com orçamento de 2023, tá? Observamos que a FAPESP, não é? 2023, como nós vimos, é 1,4 bi. O Nordeste representa em torno de 460 milhões de reais. Podemos dizer, Romilson e colegas, que em 2024 esse orçamento ele passa dos 500 milhões, conjunto das 9 fundações nordestinas. Em 2025 deve estar se aproximando de 550 a 560 milhões de reais, o conjunto das 9 fundações estaduais. O que podemos dizer que dos 11,9%, né, da representatividade das fundações do Nordeste no quadro nacional, hoje nós podemos dizer, em 2025, que isso deve ter se aproximado de 13%, ou seja, o conjunto das fundações nordestinas representa 13% do orçamento de todas as 27 fundações estaduais de amparo à pesquisa. Quando nós observamos, né, o papel dessas fundações na sua totalidade, na concessão de bolsas de pós-graduação, vemos o tamanho, né, das FAPs em 2022. Por exemplo, das 67 mil bolsas, de 60 mil bolsas de mestrado, por exemplo, o conjunto das fundações
participou com 7.700 bolsas. E de mestrado. E de doutorado, 7.800 bolsas. Ou seja, nós colocamos no sistema, o conjunto das fundações estaduais, cerca de 15 mil bolsas entre mestrado e doutorado. Observem que é bem superior, né, ao conjunto de bolsas ofertadas pelo CNPq, mas, claro, né, representando aí um percentual do conjunto das bolsas ofertadas pela CAPES, que é obrigatoriamente o papel dela em fomentar a pós-graduação brasileira. Então, nós representamos aí 12% do conjunto de bolsas ofertadas na pós-graduação brasileira em 2022. Agora, tem uma coisa importante que a gente vai colocando aí. Apesar disso, né, nós vimos, por exemplo, desde 2013, 2014, né, a gente, nesse quadro, dá para mostrar muito bem que, apesar do tamanho da CAPES ser representativo, nós vemos que, do ponto de vista da quantidade de alunos no mestrado, não é? E a quantidade de bolsas concedidas, desde 2014, né, até 2021, nós caímos e muito o nível de cobertura de alunos com bolsa no mestrado. Nós saímos de 42% em 2014, chegamos a 29% em 2021, ou seja, do total de alunos matriculados no mestrado no Brasil, apenas quase 30% tinha bolsa em 2021. Graças à retomada, né, da importância da ciência brasileira recente, a partir de 2022, nós vemos essa curva crescer e chegamos a 35% de mestrandos com bolsa no país, ou seja, ainda é pouco. Nós temos um déficit, na verdade, para alcançar aquele percentual de 2014, temos um déficit aí de 9.300 bolsas. Muito difícil, não é, recuperar esse déficit aí, porque nós, nesse momento, estamos discutindo, né, no Brasil, a questão do ajuste fiscal. Não é isso, Romil? Você sabe muito bem. Então, 9.300 bolsas é muita coisa diante de um quadro de restrição fiscal que tem outra lógica, temos críticas a isso, mas, de qualquer forma, nós estamos, de certa maneira, recuperando isso gradualmente. Quando a gente olhar o nível de doutorado, observamos a mesma coisa. Em 2014, nós tínhamos quase 42% de todos os alunos matriculados no mestrado com bolsa. Ele foi caindo até 2021, alcançando 35%, e a partir daí nós vamos recuperando, né? E chegamos em 2024, observe que chegamos a 40,9% dos alunos matriculados no doutorado com bolsa. Ou seja, de 100% dos alunos, apenas 41% tem bolsa. Nós vamos ver, porque esses dados são importantes, Romilson e colegas, porque vocês vão observar que, do ponto de vista federal, quem está complementando, né, esse percentual de alunos matriculados na pós-graduação brasileira são as fundações estaduais. Sem as fundações estaduais, a pós-graduação brasileira estaria nessa situação, observando-se apenas o lado da concessão de bolsas da CAPES para mestrandos e para doutorandos. Quando nós vamos observar, vemos, né, o investimento em auxílio à pesquisa por fonte de financiamento, vejam que aí é que está o grande gargalo da ciência brasileira nesse momento, Romilson, não é? Nós temos um grande dispêndio com concessão de bolsas por parte do governo federal, ok? Mas ainda com um nível muito baixo em relação a 2014 e antes disso. E quando nós vamos observar o auxílio à pesquisa, ou seja, de recurso mesmo para o custeio e capital da pesquisa, vejam que o CNPq, que é a barrinha amarela, até 2021 era quase insignificante. Veio crescer a partir de 2022 e 2023. Mas boa parte do financiamento à ciência mesmo, de fato, no país, decorreu da participação das fundações estaduais. E, claro, né, não podemos deixar de destacar que
que o papel da FAPERJ, FAPEMIG e FAPESP no financiamento da pesquisa nos seus respectivos estados. Por isso dizemos o seguinte, a crise do financiamento da ciência brasileira, além de ter saturado o papel das agências federais, criou uma distorção regional muito grande. Somente aquelas fundações estaduais de maior porte, com maior recurso, conseguiu segurar, digamos assim, o financiamento da ciência nos seus respectivos estados. Eu estou falando aí praticamente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os demais estados fizeram um esforço fenomenal, né, para financiar a ciência brasileira, a ciência estadual. Vamos ver isso um pouco mais para frente. Quando vamos observar aqui, né? Aí sim, é o que eu falei anteriormente. Quando vamos observar o percentual da contribuição de cada agência no auxílio à pesquisa, pegando uma média de 2020 a 2022, você vê, não é, por estado, o papel das fundações estaduais. Observe a barrinha verde. Espírito Santo, por exemplo, que é, a primeira barrinha do lado esquerdo. Observe que quer dizer, quase a totalidade da pesquisa no Espírito Santo foi financiada pela FAPES de lá. FAPES. No Mato Grosso do Sul, também, a Fundect. No Mato Grosso, também, né, a fundação local. Minas, a FAPEMIG. No Ceará, a FUNCAP. São Paulo, a FAPESP. E aqui em Alagoas, foi a FAPEAL. Veja que o papel do CNPq e da CAPES foi praticamente irrisório nesse período. Quando nós vamos observar na média geral, né, de 2020 a 2022, 12,8% do financiamento à ciência brasileira veio do CNPq, 7,4%, né, da CAPES, e quase 80% foi financiado pelas fundações estaduais. Né? Aí está o tamanho do papel das fundações estaduais. Quando você vai ver Roraima, que é o último estado lá direito, como Roraima foi criado muito recentemente, então boa parte da ciência em Roraima foi financiada pelo CNPq e CAPES. Claro que isso é em termos percentuais, né? Porque o tamanho absoluto do orçamento da Fundação de Roraima é pequeno e a quantidade de projetos também é pequena. Quando nós vamos observar aí o percentual de alunos com bolsa de mestrado e doutorado por fonte em 2024, temos praticamente a mesma situação. Observem que o percentual de bolsas da CAPES, não é, em Alagoas. Se a gente fosse contar apenas com bolsas da CAPES em Alagoas, vocês observem que nós teríamos apenas metade dos alunos matriculados no mestrado com bolsa. Veja o complemento da FAP. Com o complemento da FAP, nós passamos de 70%. Isso em 2024, Romilson. Se eu for computar o ano que vem, né, o edital que nós lançamos agora, em abril de 2025, nós vamos passar de 80%. Essa colunazinha da CAPES, ela não cresceu, não. O que tem crescido é a coluna verde, né? Ou seja, o percentual de contribuição da Fundação Estadual. Então, vejam que até o Ceará, basicamente, complemento das fundações estaduais, são fundamentais nesse sentido. Não é? Quando nós vamos juntar bolsa e auxílio à pesquisa, quando nós juntamos tudo, veja o papel das fundações estaduais. No Espírito Santo, é praticamente 60% a 70%. Em Alagoas, o papel da Fundação Estadual é quase, né, mais do que 50%. No Maranhão também o papel da Fundação Estadual é muito forte, e assim você vai vendo, né, o tamanho das fundações estaduais no estado, o tamanho da FINEP, o tamanho do CNPq e o tamanho das fundações estaduais. Então, nós temos o que hoje? Uma importância, né, fundamental no desenvolvimento científico e tecnológico local, quando, na verdade, né, era para boa parte desse financiamento ser do governo federal e a gente complementar esse financiamento, sobretudo em programas estratégicos que digam respeito às prioridades estaduais. Mas como a crise do financiamento, sobretudo a partir de 2016 no Brasil, foi muito forte, o que aconteceu foi a inversão dessa lógica.
boa parte das fundações estaduais assumiram um papel, né, que é do governo federal através do CNPq, CAPES e FINEP. Quando nós vamos observar o valor para o pesquisador, e aí a gente está considerando o pesquisador como tanto estudante de pós-graduação como docente de pós-graduação, observem também que o valor, né, para o pesquisador, por estado, né, e por fonte de financiamento, as fundações estaduais também deram uma grande contribuição. Observe que o Espírito Santo, né, financia basicamente o total concedido em bolsas e auxílio à pesquisa, né, o per capita no Espírito Santo é mais de 30 mil reais. No caso de Alagoas, né, supera, quase chega a 23 mil reais por pesquisador. Então, há um investimento muito forte per capita por fundação estadual, não no sistema local. E aí eu caio, né, para Alagoas. E eu vou pegar dois indicadores muito importantes, né? Quando vocês viram os dados anteriores, você vai ver que Alagoas assumiu um papel fundamental como participação da Fundação Estadual no fomento à ciência e tecnologia local. E aí isso é aferido por dois indicadores recentes. Eu pego o ranking de competitividade dos estados, que é produzido pela CLP todos os anos, e os governadores têm acompanhado bem esse ranking, não é? A edição de 2024, com os dados de 2023, coloca Alagoas no ranking de inovação em 15ª colocação nacional. Ok, está aí registrado. Qual é esse indicador de inovação? Quais são os subindicadores? Patentes, investimentos públicos em P&D, bolsa de mestrado, doutorado. Oi? Desculpe aí. CLP é o quê? É o Centro de Liderança Pública. Sim. E são quatro indicadores fortes: patentes, investimentos públicos em P&D, pesquisa científica e bolsa de mestrado e doutorado. E três mais novos: estrutura de apoio à inovação, empresas de alto crescimento, informação e comunicação. Quando nós vamos avaliar esse indicador aí, essa 15ª colocação do ranking da CLP, de competitividade dos estados de Alagoas, onde é que nós somos fortes? O dado que nós vamos apresentar, ele bate com os dados anteriores. Nós somos fortes em qual indicador desse? Nós somos fortes, aí vamos ver pelo subindicadores. Quando a gente vai para o ranking de inovação, nós estamos lá em 15º, né, colocado. Então vocês veem aí, tem uma faixinha preta aí na horizontal, tá Alagoas aí. Nós ocupamos a 15ª colocação no ranking de inovação. Quando nós vamos observar investimentos públicos em P&D, nós subimos 5 posições. Nós hoje estamos em 19ª. Quando nós vamos ver o item patente, nós subimos 5 posições. Estamos em 14º. No Brasil. Quando nós vamos ver na concessão de bolsa de mestrado e doutorado, nós subimos 3 posições e nós ocupamos a 2ª colocação no país na concessão de bolsa de mestrado e doutorado para os alunos, do total de alunos matriculados na pós-graduação brasileira. Então, veja que nós estamos muito fortes na concessão de bolsa de mestrado e doutorado, chegando, né, a 70%, com dados de 2023. Quando sair o ranking de 2025 com os dados de 2024, nós vamos chegar aí a 80% dos alunos matriculados na pós-graduação com bolsa de mestrado e doutorado. Vou pegar outro relatório, que é o Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento, produzido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que é vinculado ao MCTI. Lançou agora um relatório de uma década, 2014 a 2024. Onde estava Alagoas, por exemplo, no ranking nacional de inovação em 2014? Na 27ª posição. Em 2024, qual é a posição de Alagoas? 21ª. Nós subimos 7 posições.
Se observar esse gráficozinho do lado direito, observem que a curva verdezinha de Alagoas, do lado esquerdo, saindo para o lado direito, é a mais íngreme. Ou seja, quem mais saltou nesse índice fomos nós. Se você pegar Pernambuco, por exemplo, Pernambuco sai de 12ª colocação em 2014, né, caindo uma posição para a 13ª posição. Ok? Onde foi que nós avançamos nesse indicador? Se no indicador anterior da CLP, no ranking de competitividade dos estados, nós avançamos e o principal indicador é a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, esse ranking, aí qual é o principal indicador? Veja só, aí está o salto, né? Alagoas saiu de 27ª para 21ª, foi o estado que mais deu um salto. Os demais estados destacados é Piauí, Rio Grande do Norte e Paraná. Mas você vê que a distância de como era para o que é agora em 2024, o salto foi maior. E nós avançamos em quê? Aí que está. Conhecimento e tecnologia. É o que esse quadro mostra. Conhecimento e tecnologia, Alagoas avançou 9 posições. Então, qual é a relação disso com a concessão de bolsas de mestrado e doutorado? Onde nós somos muito fortes no outro relatório. É que, ao investir fortemente e prestigiar a pós-graduação alagoana, reconhecendo que é na pós-graduação brasileira que se produz conhecimento, nós, além de colaborarmos com, né, no fortalecimento da pós-graduação do Estado, nós também induzimos a produção de conhecimento e mais tecnologia, porque é lá, né, reconhecidamente pela literatura e no Brasil, onde se produz conhecimento. Então, um relatório, ele conversa com o outro, basicamente, e os resultados, eles dizem, né, que a estratégia, ela está dando resultado. E aí, né, é o que nós fizemos de 2014 a 2015 a 2024. Você observa que em 2024 a FAPEL lançou, o governo do estado, na verdade, lançou através da FAPEL 138 editais, ok? Baixou um pouco aí em 2020, 2021 por causa da Covid. Quando nós vamos observar, né, de forma bem agregada o quantitativo de apoio à ciência em Alagoas, nós vemos, né, de auxílio à participação em reunião científica, nós aprovamos 265 projetos. Em auxílio à pesquisa foram mais de 300. Auxílio à organização de eventos, 288. Ou seja, passou por aqui 773 projetos por edital público, fora aqueles induzidos e fora aqueles de cunho estratégicos que não são através de edital público. Quando nós vamos ver a evolução dos investimentos em auxílio, né, vemos aí um total, né, por ano que chegou ao máximo ali de 2021 de 11 milhões de reais. Para uma comunidade pequena que temos, comunidade acadêmica e científica que temos em Alagoas, é um recurso que, se bem distribuído, tem um efeito, não é, muito importante para manter a pesquisa no Estado. Quando nós vamos para a evolução das bolsas de iniciação científica, que é um fato, um aspecto importante, que ao investir em iniciação científica em alunos da educação básica, você começa a incentivar a cultura científica no Estado. Em 2023 e 2024, passamos, né, a investir pesadamente em bolsas de iniciação científica. São 1.000 estudantes hoje, distribuídos em 110 projetos, que têm bolsa no ensino médio para atividades de iniciação científica. Bolsa de mestrado e doutorado, isso é o ciclo anual. Estamos aí na faixa de, por ano, quase 300 bolsas de mestrado e em torno de 120, 130 bolsas de doutorado. Isso complementa, né, a CAPES. É esse complemento que permite com que nós possamos chegar em 2024, basicamente com mais de 80% dos alunos matriculados na pós-graduação com bolsas de mestrado e doutorado. Aqui está a evolução dos investimentos em bolsa. 2024 alcançamos 22 milhões de reais. Aqui está, né? Se a gente for observar a evolução dos investimentos em auxílios e bolsa, nós vamos lá.
total de auxílio, 46 milhões entre 2015 e 2024, total em bolsa 118, o total geral de 2015 a 2024 vai de investimentos com o Tesouro Estadual de 164 milhões de reais através da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa. E ele é contínuo. Ele não sofreu as descontinuidades que sofreu e as restrições que sofreu o governo federal. E aí, veja, quais são os resultados também sobre isso? Né? Esse dado aí, Romilson, é do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Observe que em 2014, por exemplo, nós tínhamos 2.291 pesquisadores em Alagoas. 2023 agora, nós temos 10.736. Quando nós vamos observar desses pesquisadores que juntam alunos de pós-graduação e docentes, quem é que tem o título de doutor? Nós tínhamos em 2014 1.364 doutores. Em 2023, nós temos agora 7.444 doutores. Essa é a nossa massa crítica. Nós passamos de uma relação, em 2014, de 59,5% de pesquisadores com título de doutor para 69% de pesquisadores com título de doutor no estado de Alagoas. Quando vamos observar, isso tem a ver mais pesquisadores, mais doutores, claro, mais grupos de pesquisa no estado. 2014, 10 anos atrás, 442 grupos de pesquisa, em 2023, 1.595. E aí eu fui pegar, né, comparar isso com o resto do Nordeste. Observem, em 2014, vou comparar, Pernambuco ali tinha 1.251 grupos de pesquisa. Em 2014, 2023, Pernambuco tem 1.760. Pernambuco tem 7.479 pesquisadores em 2014. Agora, Pernambuco tem 11.573. Se a gente for pegar doutores em Pernambuco em 2014, 5.134. Vamos ver Pernambuco agora com 8.781. Né? Ou seja, uma relação doutor-pesquisador em Pernambuco era de 68%. Agora é de 75,9%. Claro, Pernambuco já é um estado consolidado, cresce na margem. Agora, Alagoas, né, vem basicamente numa base muito frágil. Nós tínhamos 442 grupos de pesquisa, passamos para 1.595. Nós tínhamos, né, Alagoas, 2.291 pesquisadores, nós temos agora 10.744. Nós tínhamos 10.736. Nós tínhamos, na verdade, 1.364 doutores, agora temos 7.444. Quando você vai pegar isso em percentuais de crescimento, Alagoas foi o estado do Nordeste que mais avançou em ICT, grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores. O que quer dizer isso? Nós recuperamos um tempo perdido. Né? Comparando com estados que já têm um sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação mais consolidado e que cresce na margem. Aí, Fábio, tá. Vou pedir para você ir concluindo. Porque... Isso. Concluindo agora. Desafios para nós. Né? A sustentabilidade dos programas de pós-graduação, com o conceito 4, que evoluímos bastante de programas com conceito 3 para conceito 4. E em 2014 nós tínhamos apenas um programa conceito 5, que era a física, e agora nós temos 6 programas conceito 5. A manutenção e qualificação dos programas com conceito 3, nós tínhamos 18 e agora só temos 9. Atrair jovens para os nossos programas de pós-graduação, elevar a produção científica estadual, internacionalizar os nossos programas de pós-graduação, especialmente os de conceito 4 e 5, e aumentar a interação dessa comunidade científica acadêmica com os temas e problemas mais relevantes para o estado de Alagoas. Esses são os nossos desafios hoje. Né? E, para finalizar, atendendo esse ponto 4 aí, hoje mesmo, a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa vai divulgar
né, o Prêmio de Excelência Acadêmica. Um prêmio com recursos financeiros que vai ser concedido para 113 artigos científicos que foram produzidos entre o ano passado e esse ano em revistas qualificadas nacionais e internacionais por estudantes da pós-graduação do Estado. A gente vai divulgar hoje o resultado do edital, o que contribui para a elevação dessa produção científica estadual. Então, com isso eu quero dizer, para fechar, olha o papel de uma fundação estadual de fomento à pesquisa, a importância dela estratégica para o desenvolvimento científico e tecnológico estadual em complementaridade ao governo federal. Porque sem essa complementaridade, né, nós não teríamos também um resultado tão favorável. É importante colocar que essa complementaridade é necessária. Sozinhos não teríamos estofo nem capacidade financeira. Mas se a gente souber usar bem os recursos estaduais e complementar eles com as agências federais numa estratégia local, podemos alcançar resultados como esse. Então era isso, Romilson, e fica à disposição. Bem, depois dessa brilhante apresentação aí do professor Fábio, trouxe aí números bastante expressivos, né, da pesquisa nacional. A vantagem de você trazer números, Fábio, porque tem um administrador aí, não sei quem, aquilo que você não pode medir, fica mais difícil você melhorar, né? Quando você consegue metrificar, e aí você tende a querer melhorar, é o caso de Alagoas. Alagoas tem mostrado aí na sua, sobretudo aí na sua gestão, 10 anos, né, de gestão. Já. Vamos para 12 já, né? 12, né? Então, daqui a pouco ninguém tira esse homem daí mais. É 12 anos. Enfim. Agora nós vamos para a fase de perguntas e de diálogos para a gente concluir essa etapa aqui, tão importante. Bruno, você tem alguma questão? Bruno sempre tem questão. Antes de Bruno falar, eu queria aqui agradecer aos que fazem parte desse projeto, Lucas, João Vitor, são os estudantes da graduação, o Alano eu já mencionei, e o Eliezer também, que são da Rádio Web Agroecologia. Temos o professor Bruno e o professor Renato Leite, que também fazem parte desse projeto. Bruno, perguntas aí para o professor. Professor Fábio, bom dia, obrigado pela apresentação, foram muito esclarecedores, foram números bem mais animadores do que a gente esperava, não é? A gente esperava até que a situação estivesse mais periclitante do que realmente está, então a gente ficou aí com a esperança de melhorias. E assim, não vou perguntar sobre números nem nada, até pela questão do tempo, mas eu queria fazer duas perguntas. Uma você vai responder bem rapidamente, e a segunda é mais uma impressão. A primeira pergunta é: depois de um tempo, se quebrou um paradigma onde quem trabalha, quem tivesse um vínculo empregatício, poderia ter bolsa. Então, assim, a partir de quando a gente vai poder medir, quantificar o sucesso dessa ação, ou se realmente se objetivava isso, né? Qual seria esse objetivo? E aí eu não estou falando só de professores, não, né? Só no caso, outras pessoas também com vínculos empregatícios, não só funcionários públicos. E uma outra, assim, claro, não estou falando de você, professor Fábio, nem do professor Romilson, mas, assim, existe um limbo, não sei se a gente poderia usar alguns termos de Nárnia, sei lá, Hogwarts, de pessoas que fazem doutorado, se dedicam mestrado e doutorado, estudantes jovens, como foi o seu caso, quando fez doutorado, e essas pessoas simplesmente elas não dão prosseguimento em carreiras acadêmicas, em carreiras de funcionários públicos, em concursos, eles acabam trabalhando. Então, assim, é importante esse dado de ter pessoas, doutores, formados, mas depois do doutorado, ou até depois de um ano do pós-doutorado, essas pessoas não vão trabalhar na área acadêmica, ou de pesquisa, ou de ensino, não é? Se existe esse, vamos dizer assim, esse acompanhamento do egresso,
ou se ainda é um dado ainda triste das pessoas que terminam o doutorado, pós-doutorado, e acabam não seguindo na carreira, né? Qual seria essa proporção? Então, primeiro é o sucesso, né? Assim, qual o objetivo das pessoas que têm vínculo empregatício receberem bolsas também para mestrado e doutorado, e os egressos do doutorado e do pós-doutorado com relação a carreiras dele, de algumas partes não seguirem as carreiras acadêmicas. Pode responder já? Já. Aqui é uma pergunta meio torpeda, assim, às vezes. Né? Tá. Vamos lá. Com relação à primeira questão, eu acho um ponto importante, obrigado pelas perguntas, Bruno. Essa questão do vínculo empregatício, primeiro o seguinte, é evidente que quando você está num programa de pós-graduação e tem que se dedicar à pesquisa, você tem que, claro, dividir o tempo. Ou então o tempo você dedica ele quase todo ao trabalho acadêmico e o de pesquisa e as atividades da universidade, ou então você vai dividir ele com outra atividade que você tem, seja ela um trabalho, seja um emprego formal, tudo isso. O problema é que a defasagem das bolsas no Brasil é tal ordem que já não estava atraindo jovens para a pós-graduação, e muitos, né, pós-graduandos, inclusive eu fiz isso, busquei continuar trabalhando para se manter até mesmo na pós-graduação, tanto mestrado como doutorado. Então isso foi reconhecido recentemente, onde quem tem vínculo empregatício pode, né, acumular a bolsa e continuar fazendo mestrado e doutorado. Eu não sou contra isso, de maneira alguma, desde que as regras dessa situação elas sejam bem claras e objetivas, ok? Porque a pós-graduação ela deve ser vista por quem a faz, né, como uma prioridade, não como algo que venha a lhe trazer um complemento salarial. Se for observado dessa maneira, é claro que a atividade do estudante na pós-graduação ela vai ficar em segundo plano. Então tem que ter regras bem claras e objetivas e acompanhamento desse estudante, inclusive apoio para que ele possa ter as condições necessárias para, mesmo trabalhando, termine o mestrado e doutorado. Isso é um ponto. Tá? Eu não vejo. E outra coisa importante, claro que também que a vinculação empregatícia do estudante pode também contribuir para o programa, como também pode contribuir para o trabalho de pesquisa que ele vai realizar. Isso pode também contribuir, tá, ok? E também a natureza do trabalho, a natureza do emprego. Se tem relação direta com a pós-graduação, com o campo da pesquisa científica e tecnológica, né, a inovação, eu acho importante. Eu acho que esse caldo ele pode contribuir muito para a pós-graduação brasileira. Com relação à questão do depois do doutorado, é claro que é a mesma coisa, talvez logicamente o raciocínio seja, todo estudante que termina o ensino médio, ele é obrigado, é necessário, ou ele tem como projeto de vida entrar na universidade, isso é uma questão de livre escolha de cada um, ok? Mas se ele tiver como projeto de vida entrar na universidade, é claro que, estando na universidade e concluindo a universidade, as condições e os horizontes de vida dele vão ser muito maiores, inclusive de renda. Não é? Isso tem que estar no projeto de vida de cada um. Mesma coisa para quem terminou mestrado e doutorado. Quer seguir a carreira acadêmica? Ok, vai seguir a carreira acadêmica. Não quer seguir a carreira acadêmica? Pelo menos nós estamos formando, não é, um ser humano diferente. Nós temos uma pessoa que, quando entrou no mestrado e quando entrou no doutorado, era uma, quando saiu, era outra. Então, a percepção de mundo dessa pessoa certamente vai ser completamente diferente. Então, a gente não pode somente observar esse sujeito do ponto de vista técnico-profissional. Tem que observar esse sujeito como um ser humano. Aí, se mudou esse ser humano, já é uma grande coisa. Agora, se mudou ele
e ele continua a contribuir ainda mais, tanto com a academia como outros setores econômicos, não necessariamente exercendo o papel, né, e o título, melhor ainda. Como no Brasil nós temos um horizonte de empregabilidade para mestres doutores, né, concentrado muito no setor público, né, fica cada vez mais difícil você imaginar que a gente precisa, como a gente precisa de formar mais mestres doutores, que esse setor, esse segmento da economia vá absorver tudo que a gente possa formar. É importante que a gente tenha horizontes mais ampliados de empregabilidade desses profissionais que são formados na pós-graduação brasileira, seja na indústria, seja no comércio, seja no serviço. Eu vejo, por exemplo, vários lugares por onde eu caminho, ex-alunos de mestrado e ex-colegas de doutorado que não estão na academia, está na Federação das Indústrias, Federação do Comércio, fazendo consultoria e tal. Esse conhecimento que ele adquiriu na pós-graduação, ele está agregando valor em algum lugar. O que não podemos é desperdiçar, né, essa cultura, tá, de conhecimento que foi aprendida, né, em atividades econômicas que são, digamos, como eu diria, aproveitadas, digamos assim. O cara, vamos supor, o cara fez doutorado. Aí, de repente, você vê o cara que fez doutorado dirigindo Uber. Porra, aí é complicado, né? Aí é o fracasso. É um fracasso. Então, é mais ou menos isso. Agora, o CGE tem um relatório importante, professor Bruno, sobre uma radiografia, né, da pós-graduação brasileira e de mestres e doutores no país. Eu acho que, eu não li o relatório todo, mas a CGET tem, eu acho que foi lançado ano passado, foi ano retrasado, tem excelentes números, inclusive do ponto de vista da empregabilidade. Esse mapeamento aí do pós tem lá vários dados a respeito. Qual é o órgão? CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. CGE. CGEE. É uma OS vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Certo. Ok. Professor, obrigado. Se você puder, professor, deixar depois seus contatos eletrônicos e telefônicos, claro, se possível, eu agradeceria, né, para futuros contatos. E obrigado pelas respostas. Já está, o Zap está aí no chat, tá? Automático. Depois dessa pergunta instigante de Bruno e da resposta brilhante, eu diria, do professor Fábio Guedes, porque os economistas como nós, Fábio, que apreciamos tantos números, aí você vem com questões qualitativas, né? Quando você traz aí a importância das pessoas que terminam mestrado, doutorado, o grau de qualidade que adquirem na sua persona, né? Ele se transforma em outra persona. E isso como é que a gente vai medir? Nem sempre a gente consegue medir. Né? Mas são assim, explicações convincentes sobre o papel da universidade brasileira, onde se tem muitas críticas sobre o que a universidade traz para a sociedade, que contribuição traz, e que, eu diria, fica muito obscura essa contribuição, porque os dados, às vezes, é somente em cima de dados quantitativos e que não exprimem aquilo que Bruno procurou extrair aí em relação aos egressos. Que contribuição trazem essas pessoas que, desde a graduação e pós-graduação, vão lá para o mercado de trabalho, seja público ou privado, para adicionar ao desenvolvimento algo mais, algo diferenciado, algo mais promissor para a sociedade. Isso aí fica muito obscurecido, né? Por razões que a gente sabe, razões óbvias, dado que a maioria dos produtos, né, são produzidos pelas universidades públicas, sobretudo as federais. Isso não interessa a muita gente, sobretudo aqueles que são contra a atuação do Estado na economia, etc. Mas cabe a nós difundir isso da melhor forma possível, como você tem feito,
E aí eu vou trazer aqui 3 questões, Fábio, para a gente dialogar. Uma primeira é que conexões se estabelecem entre esses diferentes órgãos, CNPq, CAPES, FINEP, as fundações, já que você está aí no epicentro desse processo todo, aí nas suas atuações no Congresso e nas outras entidades, como é que você enxerga isso? Porque, dado que nós não temos um plano nacional de desenvolvimento, como tínhamos no passado, e eu fico me indagando que para onde está conduzindo essa quantidade de órgãos, essa quantidade de esforços que a gente faz. Eu não sei se tem uma dispersão ou se isso é conectado, isso tem alguma entidade dessa que possa sugerir essas conexões. E eu já engato na questão do NIB. Até que ponto, por exemplo, essas diferentes entidades estão integradas a essa nova industrialização brasileira, que me parece agora o esforço maior, no sentido de voltar, de alguma forma, à velha industrialização que foi perdida aí a partir dos anos 80. E, para finalizar, eu trago aí para Alagoas a seguinte questão. Esse avanço que você destaca e é bem visível da Alagoas em relação ao número de mestres, doutores, de pesquisa, financiamento de pesquisa, de bolsas e etc., isso tem sido mais espontâneo ou isso tem alguma forma de indução através de editais? Por exemplo, existem alguns setores de interesse que vocês têm se dedicado a estimular mais ou enfim, porque geralmente são coisas que são colocadas de forma espontânea, mas também aqui e acolá a gente vê que tem ali uma indução para favorecer aos setores mais alvissareiros, eu diria, como questão ambiental, questão da ciência e tecnologia, agora inteligência artificial, que tem sido muito falada. Enfim, que setores são esses ou que não tem essa preocupação? Eu queria que você pudesse expor sobre isso. Tá, começar pela última, né? E sendo bem breve. Na verdade, nós temos uma agenda mais geral, okay? Porque se não tivesse agenda mais geral, politicamente, o fomento da fundação ele é questionado, mas também temos a parte mais de indução. E na parte de indução, nós priorizamos alguns temas, não áreas do conhecimento. Então, por exemplo, nós já fizemos parceria com a CAPES de lançarmos editais de concessão de bolsas de mestrado e doutorado para programas que apresentassem projetos de trabalho de dissertação e de doutorado com o tema do semiárido. Então foi uma experiência interessante e nesse edital nós conseguimos reunir, num edital só, 16 programas de Alagoas que dialogavam, os projetos apresentados aos estudantes dialogavam com o tema relacionado ao semiárido. A mesma coisa a gente tem no campo do SUS, que é também em parceria com o governo federal, onde os cursos de pós-graduação na área de ciências da saúde dialogam em 4 eixos temáticos que vão dar suporte às políticas, através da pesquisa, às políticas de aprimoramento do SUS. Nós temos também, aí já é um programa, não é nem edital, é o programa do Circuito de Inovação Alagoano. É um programa de qual nós elegemos um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, que percorre especialmente o interior do estado, tá? promovendo eventos como hackathons, onde levam-se os estudantes da Universidade Federal e conecta ele com problemas empresariais do interior do estado. Então, a Unimed em Arapiraca, a Unimed já fez sua hackathon através do Circuito Alagoano de Inovação. O Detran Alagoas, acabamos de fazer um grande hackathon no Detran, tentando responder 2, 3 perguntas. Nesse hackathon, por exemplo, nós tivemos 41 grupos inscritos e 300 e poucas pessoas também inscritas. Ou seja, a gente está conectando a base de conhecimento com demandas reais.
E boa parte dessa conexão, de quem participa dessa conexão, são estudantes com bolsa, que são atendidos tanto os programas mais gerais como os programas mais induzidos. Então, existe essa conexão. No plano nacional, eu tenho uma certa crítica à NIB, apesar dessa iniciativa importante do governo federal, né, de retornar à política industrial, mas ela não conversa com a universidade. A universidade não foi chamada para a NIB, não foi convocada para discutir a NIB, em que pese o tema da inovação seja um tema central da nova NIB. Mas a universidade está completamente tapada a NIB, não conecta. Porque, como é que a gente pode... Qual é a base de comparação que nós podemos ter para fazer uma crítica como essa? O que aconteceu nos anos 70, né? Mesmo em governos militares, nós tínhamos alguns projetos estratégicos para o país que conectava o locus de pensamento e desenvolvimento científico com esses projetos. Basta ver a área elétrica no Brasil, a criação de vários cursos de engenharia no país. Nós estamos falando agora em transição climática, transição energética no país. Agora, as universidades estão sendo chamadas para aderir a esses programas, a discutir isso. Novos cursos estão sendo criados na universidade, não estão sendo criados. Com relação à conexão, né? FINEP, CNPq, CAPES, há realmente uma crítica que existe uma desconexão desses atores, justamente pela falta de um plano nacional, não de desenvolvimento, eu diria, mas falta de um plano nacional de ciência, tecnologia e inovação. Nós tivemos o retorno da Semana Nacional, inclusive, né, capitaneado pela ministra pernambucana Luciana Santos, porém, essa semana ela vai desembocar num plano nacional, essa, né, a angústia da comunidade científica acadêmica do país. Cadê o plano nacional? O que foi lançado o livro Violeta? Tá, beleza, como resultado da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas cadê o plano nacional? Né? E cadê a definição do papel e a conexão do papel das agências federais? Okay? Então, há, de certa maneira, uma desconexão nesse momento das agências. Muito bem, maravilha. Eu estava me lembrando aqui, no tempo dos militares, foi criado lá o PIMES, né? O PIMES, Programa Integrado de Economia e Sociologia, por indução de Sudene, né? Então, foi criado o PIMES. Tem mais parte lá, enfim. Boa parte dos cursos de engenharia das universidades federais foi criado nessa época. Por exemplo, Campina Grande mesmo, nós temos em Campina Grande todas as áreas da engenharia. Esse país não teríamos uma fonte de produção de energia limpa, com base, né, num recurso renovável, que é as hidrelétricas, sem a Universidade Brasileira. Não teria. Formar engenheiros ambientais, né, engenheiro de minas, não tínhamos. Impressiona, Fábio, porque, inclusive, nós temos um professor lá, né, no Ministério de Alckmin, o professor Wallace Moreira, né, lá da UFBA, a economia da UFBA, que é um jovem brilhante economista aí, estudioso de Coreia do Sul e lá vai. E esse distanciamento, né? E eu participei um dia desse de uma discussão lá sobre a inteligência artificial, que eles estão tentando criar a inteligência artificial brasileira, e o distanciamento da universidade foi cobrado lá, só tinha Serpo e tinha lá aquela Fundação de Administração Pública, Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Eram os dois grandes atores que estavam tentando aí trabalhar com a inteligência artificial. Bem, infelizmente, o nosso amigo Wallace, na última greve dos professores, ele fez uma crítica muito dura à universidade. né? Me parece até que não é um professor da universidade e não sabe as dificuldades que nós temos. Ele, né, comentou que a universidade precisa mostrar mais o que tem que fazer. É lamentável essa posição. Muito, muito. Mas, enfim, vamos encerrando aqui para
estar dentro daquilo que foi prometido. Uma e hora. Agradecendo aí a excelente, eu diria brilhante palestra. Parabenizar aí o pessoal que trabalhou nesses dados, Fábio. Né? Eu creio que tem em sua cabeça, mas tem pessoas que meteu a mão aí para elaborar os gráficos e tal, porque isso dá um trabalho para você pesquisar. E aí talvez eu estava me lembrando aqui que talvez pudesse puxar outros indicadores, que aí talvez até Alagoas pudesse se sobressair melhor. Por exemplo, número de doutores por habitante, número de doutores por graduados das diversas áreas. Enfim, porque aí você traz indicadores que vão ali alinhar mais com o tamanho do Estado. Porque uma coisa é Alagoas, que é desse tamanho, e outra coisa é Minas Gerais, que é uma enormidade, Bahia, né? Bahia. Talvez você comparar Bahia com Alagoas ganhe nesse aspecto. Só para ficar por aí. Né? Esse é um trabalho para TCC, botar a galera para poder estudar menina aí para trabalhar nisso. Tá bom, então agradecendo aí aos que vieram, Bruno, e agradecer ao professor Fábio pelo brilho, né, da palestra. Não foi surpresa. E espero que essa entrevista, né, essa exposição, depois que ela for editada, tenha aí muita gente tem acesso. E a gente pode até colocar nossos alunos, né, Bruno, para fazer trabalhos que tenham esse tema como algo a ser pesquisado. Os alunos de mestrado e graduação e tudo mais. Então, com certeza. Dizendo isso, eu já peço para encerrar. Né? Agradecer a Lana, que está aqui sempre, né? E ela vai depois produzir a edição e lançar no YouTube. Desejando uma boa semana para vocês todos. Bom trabalho por hoje. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Professor Bruno, professor Romilson, Alana e os demais que vierem assistir esse material. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado também. Bom dia.